Vamos então ler em 1 Timóteo, no capítulo 6, do verso 6 até o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de toda espécie de males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Essa é uma passagem de grande importância na mensagem que o apóstolo Paulo tem para que Timóteo transmita também para a igreja cristã. Na verdade, o apego às coisas deste mundo e a ideia da glória das riquezas e a atração da ganância, essas coisas são tentações muito generalizadas. E pessoas vivem por essas coisas. Mas como o apóstolo Paulo aponta, essas coisas não duram. Essas coisas não são de valor eterno. Na década de 70, na China, por acidente foi descoberto o túmulo do imperador Yin Zheng, que foi o primeiro da dinastia Qin. Ele mudou o seu nome para Qin Shi Huang. E esse imperador, seu sepulcro, na verdade seu túmulo, que era uma espécie de mausoléu, foi altamente trabalhado e tudo enterrado. Quando eles encontraram, ninguém sabia da existência dessas coisas, mas encontraram entre grandes monumentos ali que estavam lá dentro um exército chamado terracota, um exército de bonecos tamanho real, feitos em tamanho de uma pessoa real. E eles concluem que, na verdade, isso foi feito pelo primeiro imperador da China unificada, aquele que uniu a China, para ter um exército para levar consigo para o além, para a próxima vida. Era esse o objetivo. Ele queria ser tão rico, tão poderoso, e ter tanto prestígio na próxima vida, então queria levar com ele esse exército. O exército, claro, ficou para trás. Hoje está sendo visitado por turistas. Mas o período desse rei, desse imperador da China, ele chegou ao trono com 13 anos de idade, 246 a.C., e reinou até que morreu no ano 210 a.C. Ele foi tão influente, tão importante, que parece que o nome China vem dele, do nome que ele adotou para si, o reino da China, para que ele tivesse esse túmulo tão especial, tão elaborado. Ele empregou 720 mil trabalhadores, trabalharam 40 anos para fazer esse projeto. Então produziram 8 mil, cerca de 8 mil, possivelmente mais. Eles não têm certeza se tem mais coisa lá que eles ainda não localizaram, não descobriram, porque pararam de escavar devido ao risco de destruir as coisas com os instrumentos que não podem evitar alguma destruição. Mas cerca de 8 mil figuras, assim, tamanho humano, foram encontradas. Incluem arqueiros, lanceiros, carruagens, cavalos, tropas de cavalaria, tudo isso. Cada uma dessas é uma cópia de um indivíduo real, nenhuma delas é idêntica, todas elas têm um rosto diferente, todas eram pintadas. Hoje a tinta já não está mais nelas, mas originalmente percebe-se que elas tinham tinta, de maneira que foi um projeto enorme. Tudo isso provendo para si alguma coisa para o além. Só que ele partiu
E essas coisas, claro, não foram com ele, foram para debaixo da terra, mas não foram realmente para onde ele foi. E o que ele aproveitou com tudo isso? O que ele lucrou de fazer tantos preparativos? Na verdade, ele não lucrou nada. O ter se comportado dessa forma, na verdade, lhe será um ônus por toda a eternidade. Que pense bem, o desperdício de trabalho humano, um projeto tão assim inútil, empregar tantas pessoas, ao invés de, como administrador, ter feito alguma coisa que seria útil e benéfico para pessoas. Todo aquele trabalho totalmente enterrado e abandonado e descoberto por acaso. O seu propósito era que nem descoberto fosse, possivelmente. Mas sabe, utilizar o seu poder em um projeto assim, inútil, será algo pelo qual este homem terá que prestar contas perante Deus no dia do juízo. E custa muito caro crer a mentira. Custa muito caro. Custa caro para as pessoas ao seu redor e custa caro para você pessoalmente. Pessoas têm vivido suas vidas e empregado seus esforços, seus recursos para armazenar para si aquelas coisas que acreditam serão sua segurança de alguma forma. Mas sem compreender a verdade, as pessoas constroem no erro. E toda a fundação desaba e tudo vem caindo em cima. O apóstolo Paulo aqui está nos falando sobre as coisas materiais, as coisas desta vida. E ele está nos orientando qual deve ser a nossa atitude como cristãos em relação às coisas materiais, em relação ao dinheiro. E na verdade aqui, o coração desse texto tem a ver com amar o dinheiro. Nós não devemos amar o dinheiro. É aquilo do qual o Senhor Jesus Cristo falou quando ele disse: onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Nós não podemos ter o nosso apego ao dinheiro e às coisas materiais. Essas coisas são passageiras. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Portanto, a Bíblia diz para não amarmos o mundo, as coisas que há no mundo. E quando nós voltamos então para esse texto e voltamos nosso olhar para ele, eu creio que é de grande importância que nós coloquemos a palavra de Deus diante de nossos olhos e busquemos que o Senhor também sonde através de sua palavra o nosso coração, se nossa atitude, se nossa hierarquia de valores está correta biblicamente, se nós estamos nos portando como cristãos. Verso 6, nós já olhamos no estudo passado, mas é onde o apóstolo Paulo de fato faz essa guinada para esse tema, onde ele diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Então veja, ele começa a nos falar do contentamento. Nós devemos ter uma atitude de contentamento, piedade, uma vida com Deus, uma vida de santidade, uma vida de buscar as coisas lá do alto, com um espírito de contentamento. E aqui então, quando ele fala dessa forma, isso ele diz é fonte de grande lucro. E o lucro do qual ele fala, claro, não é lucro de dinheiro, não é lucro material, mas é o lucro daquelas coisas que realmente importam, daquelas coisas que são de fato coisas valiosas. E como diz o livro de Provérbios, alguns se dizem ricos sendo muito pobres, não é? Então nós temos a percepção de que existem coisas de grande valor, mas não são as coisas desta vida. E nesse sentido, existe lucro real, nesse sentido de você ser uma pessoa piedosa, viver uma vida em relação às coisas desse mundo, uma vida de contentamento. E o que é exatamente essa ideia do contentamento? Ele volta a falar nisso, veja no verso 7, porque nada temos trazido para o mundo e nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes. Novamente ele enfatiza a ideia do contentamento no final do verso 8, estejamos contentes. Então esse espírito de contentamento é algo que realmente está sendo aqui enfatizado. E o contentamento estará em contraste com aquilo que ele adverte contra, que seria então no caso o amor ao dinheiro, o apego a essas coisas. Bem, o que a Escritura diz sobre esses assuntos em muitos lugares nos ajuda a entender que a Bíblia não é contra bens materiais, não é um pecado ter dinheiro. Aqui nesse mesmo capítulo, daqui a alguns versos,
nosso estudo chegaremos lá, se Deus quiser, ele estará falando como que os ricos deste mundo devem se portar, mostrando que na igreja haverá pessoas ricas, de modo que não seria um ensinamento do cristianismo que quem se torna cristão venha se tornar parte da igreja e ter uma condição desse sentido de ser uma pessoa rica, deve necessariamente abandonar sua riqueza e tornar-se uma pessoa pobre. De outra forma, não haveria como exortar aos ricos da igreja a agir de uma certa maneira em relação à sua riqueza. Então aí, a Bíblia não é contra isso, muito pelo contrário, a Bíblia diz: a bênção do Senhor enriquece, com ela não traz desgosto. Então, existe sim o enriquecer legítimo que Deus abençoa e que Deus entende como, na verdade, uma forma de nos fazer o bem. Também, outra coisa que nós sabemos que a Escritura ensina é que devemos ter gratidão por tudo aquilo que recebemos, reconhecer que tudo vem de Deus. Como o Senhor Deus falou ao povo de Israel, quando eles tivessem lá as suas casas e suas terras produzindo e tudo isso, para não se esquecer que Deus é quem dá força para adquirirmos riqueza, de maneira que, se nós temos qualquer coisa, devemos reconhecer a mão da providência de Deus em tudo isso. E Deus é aquele que decreta e então traz a fluir a realidade de termos as nossas necessidades supridas, e muitas vezes até muito mais que nossas necessidades, é a bênção do Senhor. Então isso deve ser também um motivo de gratidão. E a Bíblia também nos mostra que nós não devemos ter apego às coisas deste mundo e não devemos ter o amor ao dinheiro e aquilo que é material. Como eu disse, esse é o foco, aquilo que Paulo vem a dizer. Então, para não ter isso, o caso é necessariamente que haja contentamento. E o contentamento, então, ele nos reforça no verso 7, tem a ver com esse reconhecimento. Essas coisas dessa vida são passageiras. Quando entramos, nada temos trazido para o mundo, ele diz no verso 7. E nem coisa alguma podemos levar dele. Parece que ele está até lembrando as palavras de Jó, que quando perdeu tudo, disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Ou seja, quando eu cheguei eu não tinha nada, e quando eu partir não vou levar nada. Então essas coisas não eram de fato o tesouro de Jó, e não deve ser o tesouro de nenhum de nós. Nós devemos reconhecer que isso tudo é transitório. Se quiser pensar nesse sentido, às vezes as pessoas sentam e jogam algum jogo de cartas, ou um jogo de tabuleiro, alguma coisa assim, e alguém ali pode estar ganhando, mas quando termina o jogo volta tudo para a caixa. E é mais ou menos assim que acontece quando nessa vida nós partimos e nós não ficamos com nada dessas coisas. Então isso é muito, muito passageiro. Só que o que acontece no jogo em relação ao resto da vida não é um bom contraste, porque um jogo em relação ao resto de sua vida demora muito mais do que essa vida toda em relação à eternidade. Então nós devemos pensar o fato que isso é tão passageiro e não fitar as coisas que são passageiras, mas as coisas que são eternas. Então, se nós nada trouxemos para o mundo, o apóstolo Paulo conclui no verso 8, diz: tendo então sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. E foi até aí que nós chegamos semana passada, onde na verdade o apóstolo Paulo nos refere que as necessidades básicas bastam. Se Deus tem nos providenciado com essas coisas, nós temos o alimento e nós temos com que nos vestir. E aliás, a palavra vestir que está aqui, ela envolve roupa, mas na verdade ela também envolve abrigo, a ideia de você ter um teto sobre a cabeça, um local para que você esteja protegido, assim como a roupa te protege do frio e dos elementos também, o alojamento para te proteger. Tendo essas coisas, ele diz: estejamos contentes. Nós não devemos então focar as coisas deste mundo para colocar sobre elas nossa ambição. Então isso é o contentamento. Agora, o apóstolo Paulo era uma pessoa que tinha um coração com contentamento, mas ele mesmo nos diz algo que indica que isso não é natural. Veja em Filipenses, no capítulo 4, eu diria que se você não ama o dinheiro, e você não ama as coisas materiais, então é um milagre de Deus que você não ama, porque isso não é a maneira em que as pessoas nesse mundo vivem. E a nossa natureza, nossa tendência
como pecadores, nossa natureza pecaminosa nos inclina para não apenas querermos ter mais e mais e mais, como também para querermos colocar numa posição onde sobressaímos e podemos até mesmo nos contrastar com outros em vantagem para desprezar outros nesse sentido. Mas o apóstolo Paulo nos fala em Filipenses capítulo 4, qual foi a sua atitude em relação aqui às coisas materiais. Verso 10 ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Veja o que o apóstolo Paulo disse aqui. Ele disse no verso 11: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sabe por que ele diz aprendi? Porque não é a nossa inclinação nata. Nossa tendência é estar feliz quando somos honrados e temos tudo, abundância, e reclamar quando não temos o que nós queremos. Então o apóstolo Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso é uma questão de crescimento espiritual, é uma virtude cristã, uma coisa que a Bíblia de fato nos ensina, devemos ter, devemos desenvolver. E isso é parte, na verdade, até do fruto do Espírito Santo, a alegria, paz, essas coisas que estão associadas em nós termos um coração tranquilo, descansado no Senhor, confiantes em Deus, mesmo quando a nossa realidade é uma de adversidade. Então o apóstolo Paulo diz: eu aprendi a estar assim. Agora vamos pensar sobre essa passagem. O apóstolo Paulo escreve aqui aos Filipenses quando ele está preso. Ele está para ser julgado, e ele fala até sobre isso, que ele não sabe se ele será condenado ou não, mas o que Deus quiser fazer da vida dele, tudo bem. Viver é Cristo, morrer é lucro. Essa era a sua percepção. Você vê como o apóstolo Paulo não era aquela pessoa que se apegava a essa vida e dizia: não, tem que ter isso e é desse jeito, e se não for assim, eu não consigo ser uma pessoa feliz. Não, o apóstolo Paulo se entrega nas mãos de Deus, de uma forma em que ele confia. Deus tem um plano, o plano de Deus ninguém vai frustrar. Se for o plano de Deus que eu vivo, eu viverei, e isso me alegra, que é o plano de Deus. Se for o plano de Deus, seria executado, e se é esse o plano de Deus, está ótimo, eu vou estar com Cristo, então é lucro. E ele então está com essa atitude de resignação. O que Deus planejar para a minha vida, eu aceito. E isso ele também aprendeu a aplicar nessa área da vida. Agora, nessa altura que ele estava na cadeia, os filipenses de fato haviam enviado para o apóstolo Paulo uma doação, ajuda. E essa ajuda para o apóstolo Paulo era uma ajuda importante. Ele estaria ali na cadeia, sem condições de suprir para si nada. As condições em que ele estaria sujeito eram de bastante miséria, muita humilhação. Então, quando chega isso, ele diz no verso 11 que ele se alegrou, porque eles mandaram, mostrando esse cuidado para com ele. Veja, o apóstolo Paulo tinha perfeita capacidade de se alegrar em receber uma ajuda e dizer: olha, isso me fez bem e eu me alegro nisso. Com certeza isso fazia com que a sua condição não fosse de tanto sofrimento naquele momento de sua vida. Mas aí ele diz que, só que uma coisa que é mais importante para ele do que tudo isso, é o fato que essas coisas, o fato que eles deram essa ajuda para ele, na verdade, ele reconhece, isso vai ter um benefício eterno na vida de vocês, e isso é uma coisa que vale mais ainda. Então ele diz, não é tanto pelo fato que nessa condição em que eu estou, com a luta que eu tenho passado, eu fico alegre porque vocês me ajudaram a resolver isso. É mais ainda porque eu sei que isso produz crédito para vocês perante o Senhor, porque o Senhor há de recompensar na eternidade. Então ele diz, isso eu sei que é de valor, e eu me alegro mais ainda por isso, porque eu sei que vocês serão também abençoados por ter essa atitude
tão amorosa para comigo, é o que estaria dizendo em essência o apóstolo Paulo. Mas olha, o verso 11, ele tem algo a dizer sobre a sua filosofia de vida, vamos dizer assim. Veja o que ele diz no verso 11, ele diz: digo isto, não por causa da pobreza. Eu sei, ele estava ali na pobreza, mas não é tanto por isso, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, se ele continuasse ali sem ninguém dar nenhuma ajuda, não seria por isso que ele deixaria de estar contente. Ele disse: aprendi a estar contente no Senhor. E não é isso que nós vimos no livro de Atos, quando Paulo e Silas estavam, após serem açoitados, na cadeia, em algemas, e cantavam glória ao Senhor, cantavam louvores a Deus. Ele aprendeu realmente a viver contente em toda e qualquer situação. E, irmãos, eu digo, isso é um padrão para nós cristãos. Como você está? Você está contente? Você vai dizer: bem, talvez está difícil no meu caso, porque a minha condição está um pouco pior do que a do apóstolo Paulo, né? Dificilmente, irmãos, dificilmente. Deus tem nos abençoado tanto, e nós muitas vezes, com tudo isso, conseguimos apenas olhar e ver aquilo que nós gostaríamos de ter que não nos foi dado. Não é muitas vezes assim? Mas o apóstolo Paulo diz que ele tinha essa atitude: Deus controla minha vida, o que Deus quiser me dar, tá bom, Deus cuida de mim. Se Ele me der essas coisas, o suficiente é que eu tenha o que comer, o que vestir, um abrigo, basta. Agora o verso 12, o apóstolo Paulo ainda prossegue e diz: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e todas as coisas, todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Como nós vimos semana passada, o apóstolo Paulo passou fome, muitas vezes ele diz, muitas vezes ele passou necessidade, às vezes, de nem ter o que comer. Mas ele também teve momentos com bastante fartura, pessoas que lhe ajudaram. E ele diz então: assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. E essas palavras, tudo posso naquele que me fortalece, são na verdade expressão do conceito de contentamento. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós vemos isso por aí em carros, né, como um verso que as pessoas gostam de colocar. Muitas vezes nós lamentamos saber que as pessoas não entendem bem do que isso está dando, né? Algum tempo atrás alguém colocou uma imagenzinha desses desenhos de tipo de quadrinhos, né? Mostrando uma pessoa fazendo um salto praticamente impossível com uma bola de basquete para fazer uma cesta, e com o versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Como se, na verdade, o sentido do texto fosse: eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser fazer, porque Deus me ajuda. E, na verdade, não é isso. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: qualquer circunstância que eu tiver que atravessar, eu posso suportar, porque Deus me fortalece. O contexto imediato, veja só: escassez ou abundância, fartura ou fome, tudo posso naquele que me fortalece. Sou capaz de suportar qualquer coisa que vier naquele que me fortalece. Então, veja só, se você entende o verso e você está passando a adversidade, tudo posso naquele que me fortalece, não é um verso que significa eu vou sair dessa. Significa não preciso sair dessa, Jesus está comigo, Ele me basta. Tudo posso naquele que me fortalece não significa eu vou triunfar e vou conquistar o que eu tenho a ambição de conquistar. Significa eu não preciso de nada. Eu, em qualquer circunstância, serei feliz. Tudo posso naquele que me fortalece. Então esse é o sentido da palavra, e é isso que o apóstolo Paulo vivia. Então quando ele nos fala nesses termos, ele não está falando de algo no qual ele não tem experiência e do qual ele também não é um exemplo vivo para nós. O apóstolo Paulo de fato vive dessa forma. Ele é um exemplo disso. Agora, então, nós devemos ter esse espírito de contentamento. Agora, qual é o espírito de contentamento? Significa que você não tenha nenhuma ambição e você nunca procura avançar em um sentido? Não, irmãos, claro que não.
Eu gostaria que vocês olhassem o que o apóstolo Paulo recomenda em 1 Coríntios, capítulo 7, o verso 21, é um verso muito interessante. Aqui o apóstolo Paulo fala a quem estava na condição de escravo. E você vê o pensamento do apóstolo Paulo sobre contentamento aqui. Primeiramente, a Bíblia contra a escravidão, a Bíblia mostra que a escravidão é uma opressão injusta. Só que se uma pessoa estava nessa condição, era escravo, qual que deveria ser a sua atitude? Verso 21, 1 Coríntios 7 diz: foste chamado sendo escravo? Ou seja, Deus te converteu numa condição assim? Você era um escravo, Deus te chamou pelo Evangelho e te converteu. O que você faz? Não te preocupes com isso. Mas, se ainda pode se tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Em alguns casos, raros, claro, havia sim pessoas escravizadas que conseguiam sair da escravidão comprando a sua própria liberdade. Isso podia acontecer. O apóstolo Paulo diz: se puder, aproveita a oportunidade. Ou seja, você está nessa condição. Você pode sair dessa condição, melhorar a sua condição? Faça o que você puder. Mas, como a maioria das pessoas não poderão, ele diz: mas não te preocupes com isso. Não te preocupes com isso. Está vendo o que é contentamento? Agora, pense nisso e aplique isso. Aqui está então uma pessoa escrava, provavelmente sujeita a abusos e um tratamento covarde. E o apóstolo Paulo fala: olha, você está nessa condição, Jesus te salvou, preocupe com isso aí não. Isso não é uma coisa tão importante e tão significante. Você vê que isso aqui não é o evangelho da prosperidade mesmo, né? O que o apóstolo Paulo tem a dizer para as pessoas é o quê? Olha, se você é um escravo, mas você é convertido, você é uma das pessoas mais abençoadas e felizes do planeta. Você vai sair dessa vida salvo na eternidade. Então, isso que é o temporário, essa condição sua de ser um escravo, não deixa isso ficar te preocupando, não. Não pense muito sobre isso aí, não. Deixa isso falar. Você sabe que é tão fácil a pessoa numa condição assim ficar só remoendo aquilo? É injusto, a pessoa só se revolta. Então fica só remoendo aquilo na sua mente, só meditando o quanto aquilo é injusto, o que poderia ser minha vida, como que eu poderia ser mais feliz, e fica só meditando aquilo e permitindo que aquilo tire toda a sua alegria, toda a sua capacidade de viver contente. E é possível ser contente? É possível pensar: tá, eu aceito. Na providência de Deus, Deus dispôs as coisas dessa maneira, a bênção de Deus chegou a mim, eu tenho a conversão, um dia eu não vou estar mais escravo, glória a Deus. Eu espero que passar aqui, eu passo. Deus quer fazer, Deus deixou as coisas assim, Deus quer que seja assim. Não tem problema não. Eu sou feliz, eu tenho Jesus, eu vou ter a salvação, eu tenho a vida eterna para sempre. Essa é a atitude que Paulo promove. Você vê como que isso é contentamento? Agora vamos pensar aqui, se você for materialista, o que você fala com uma pessoa assim? Olha, meu amigo, você está nessa condição e você vai ter só essa vida e você vai passar a vida inteira como escravo, você nunca vai viver, cara. Não tem como você ser feliz. Ou você se mata ou tenta rebelar e matar o seu Senhor, alguma coisa. Está vendo? Essa mensagem de uma revolta assim, isso não é o que a Bíblia traz. Essa mensagem não tem nada a ver. Por quê? De fato, isso seria contrário aos princípios de contentamento. Vamos deixar Deus resolver essas coisas. Eu não vou preocupar com isso aí não. Vou preocupar de ser uma pessoa boa, uma pessoa fiel ao Senhor, usar as possibilidades limitadas que eu tenho para fazer a vontade de Deus aqui na terra e deixar isso nas mãos de Deus. Isso é contentamento. Vamos olhar outras passagens que falam de contentamento. Veja em Hebreus, no capítulo 13. Hebreus 13, o verso 5, tem mais essa advertência sobre o contentamento e nos ajuda a entender o ensino bíblico aqui. Hebreus 13, o verso 5 diz: seja a vossa vida sem avareza. Okay? Então você não deve ter avareza ou ganância, essa coisa assim, dinheiro e tal. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito:
De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Agora, olha só, contentai-vos com as coisas que tendes. Você tem pouco, preocupa não, fica contente com o que você tem. Volte o seu foco para essa realidade, você tem Jesus. Ele disse, de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. Você está salvo para sempre. O que mais que isso? Isso é onde deve estar a sua atenção. Veja em Lucas, no capítulo 3. E aqui nós temos uma passagem onde João Batista, pregando para as pessoas, fala algo que tem a ver com o princípio do contentamento. Observe bem. Lucas capítulo 3, verso 14. Também soldados lhe perguntaram, e nós que faremos? Ou seja, os soldados chegaram para João Batista e perguntaram, como que é que devemos comportar? Bem, uma coisa que nós devemos perceber, João Batista não pregou e disse, sai do exército agora, cristãos são pacifistas. Não, na verdade não foi isso que ele disse. Veja o que ele disse. E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Vamos analisar. Primeiramente, a ninguém maltrateis, já que você está armado e muitos não estão, você tem treinamento militar, muitos não têm, não aproveita para ser covarde com as pessoas. Segundo, não deis denúncia falsa, só fala a verdade, não torce a coisa, não prejudique pessoas, seja honesto no seu trabalho. Terceiro, contentai-vos com o vosso soldo. O soldo é o salário. Era para largar o emprego? Se fosse, eles não teriam como se contentar com o soldo. Era óbvio que ele queria que eles permanecessem no exercício do seu cargo, trabalhando como soldados. Função importante, necessária. Então, isso em si não impede que você faça a vontade de Deus, estar nessa condição. Você pode ser um soldado e ser um soldado cristão. É só você agir como cristão, como soldado, não apoiar causas injustas, não fazer injustiça e, na verdade, promover o bem através dessa função, que é uma função necessária, uma função também de grande valor e até abençoada pelo Senhor, se desempenhada de forma ética. E aqui o que ele diz, enfim, é contentar-vos com o vosso soldo. Isso tem a ver com a realidade que era muito comum soldados romanos fazerem coisas da seguinte ordem: passando por algum lugar, entrarem na propriedade dos outros e pegar para si o que quisessem. Ninguém ia lutar contra eles mesmos, né? Quem que o fazendeiro lá ia fazer? Se pegar lá sua enxada e avançar em cima de uma tropa? Então eles faziam esse tipo de coisa, pegavam para si coisas. Isso era o quê? Não se contentar com o soldo. Eu já tenho um salário, meu salário que eu recebo por meu serviço é isso, eu vou aproveitar e pegar mais alguma coisa aqui. Então é disso que ele está falando. Você vive assim, não faça nada desonesto, indo além, você tem um salário, vive contente com aquilo. Sabe, um dos problemas que nós temos em nosso mundo, até mesmo na igreja, é que as pessoas, muitas vezes, têm uma atitude de não estarem contentes com o que têm condições de ter, com o salário que têm, com a renda que têm, de maneira que estão dispostos a fazer de tudo para ir além. Então, roubam das pessoas, pegam o que não lhes pertence, fazem coisas do tipo, coisas desonestas, do tipo esses gatos, como eles fazem na rede elétrica, né, para colocar para si a eletricidade gratuita. Isso é muito comum em algumas localidades. Então pessoas fazem esse tipo de coisa, por quê? Falta de contentamento, não se contentam com o soldo. Entendem que o que eu recebo me dá condições só para isso, mas eu preciso ter mais do que isso. Então vou fazer uns rolos aqui, vou fazer umas coisas desonestas para dar um jeito, para ir além. Isso é o contrário de se contentar com o seu soldo, com o que você tem condições de receber pelo seu trabalho. Bem, então tudo isso está na contramão do contentamento, e tudo isso é sintoma de amar o dinheiro, querer mais do que Deus te deu legitimamente. Vamos então voltar para 1 Timóteo, vamos analisar os versos 9 e 10. Aqui nos versos 9 e 10, o apóstolo Paulo tem muito
a falar em poucas palavras. É impressionante como ele exprime em tão pouco, tanto conteúdo. Veja o verso 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Primeiramente, os que querem ficar ricos. Você conhece alguém que quer ficar rico? Você conhece pouca gente que não quer. Seria interessante você fazer o seguinte: vai onde tem uma fila para comprar bilhetes de loteria e pergunta às pessoas isso. Estou falando na brincadeira, não preciso fazer isso realmente. Você sonha de ser rico um dia? Você quer ser rico? Você tem vontade de ser rico? Você vai perguntar às pessoas. Se as pessoas quiserem responder, todos eles, para falarem a verdade, vão dizer que sim, né? Bem, é para esse tipo de gente que a Bíblia está falando. Os que querem ficar ricos. Esse povo todo aí que você conhece. Será que você também? Os que querem ficar ricos caem em tentação. Primeira coisa. Caem em tentação. Sabe, existe a tentação associada ao dinheiro. Os que querem ficar ricos. A Bíblia nos dá muitos exemplos de pessoas que são tentadas assim. Por exemplo, Acã, quando entrou na cidade de Jericó, ele queria ficar rico, ele queria as coisas que eles tinham lá, coisas bonitas, uma coisa babilônica, aquelas coisas todas. Caiu em tentação, desobedeceu a Deus. Deus falou, quando entrasse na terra de Canaã, para pegar aqueles ídolos e destruí-los, não cobiçar a prata, não cobiçar o ouro. Os que querem ficar ricos caem em tentação. As pessoas têm tanto desejo pelo dinheiro que lhes leva a pecar de muitas formas. E aliás a Bíblia diz, caem também em cilada. Cilada quer dizer uma armadilha. Quantas armadilhas existem para as pessoas que estão correndo atrás de serem ricas? Se querem ficar ricos, caem em ciladas do tipo a cilada de gastar demais, gastar mais do que tem condições de gastar, entrar em dívida. Aquele sonho de que eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Ao invés de ter mais, acaba tendo muito menos ao longo da vida. E é de fato pecaminoso, irmãos, viver dessa forma, onde você faz dívida e faz dívida por coisas desnecessárias e você fica naquela situação onde você gasta mais do que você ganha, depois você vive ali com um problema financeiro, você não pode nem ser uma ajuda a ninguém, porque você é sempre aquela pessoa que diz assim, eu preciso de ajuda dos irmãos, eu preciso de ajuda dos irmãos, aconteceu uma tragédia na minha vida, a tragédia se chama eu. Irmãos, nós precisamos de poder nos disciplinar, nos controlar, de modo que nós possamos de fato ajudar as pessoas, e não ajuda as pessoas, a pessoa que não tem controle com seus gastos. Isso é tentação. Nós temos que ver nisso perigo espiritual, porque de fato é. Eu fiz menção da loteria. Gente, quanto dinheiro é desperdiçado na loteria? Quantas pessoas já perderam muito dinheiro na loteria? Gastaram, não receberam nada de volta. E aliás, fazendo uma coisa imoral, porque não estavam pagando alguém para fazer um serviço. Loteria não é um serviço. Loteria, na verdade, é pegar o dinheiro das pessoas, premiar um indivíduo sem produzir um serviço. A pessoa que paga a loteria e compra bilhetes de loteria, faz coisas desse tipo, está, na verdade, usando do seu recurso que poderia pagar para pagar alguém que está fazendo um trabalho que ajuda a humanidade e está dando aquele dinheiro para uma pessoa que não está fazendo um trabalho e geralmente não recebendo nada de volta, só pela ilusão, sonho de que eu vou ficar rico sem o trabalho, sem os meios legítimos. E a loteria, irmãos, é um grande golpe. Loteria, cassino, essas coisas
Tenho lido estudos sobre isso que demonstram claramente quanto mais existe jogatina numa sociedade, mais pobre ela é. E olha como que a coisa é armadilha mesmo, né? Nossa sociedade quer muito ficar rico, aí vai apostar. E quanto mais aposta, menos rico todo mundo fica. Se as pessoas separassem aqueles milhões, irmãos, o dinheiro que eles dão de volta é uma pequena porcentagem, não se iluda. Os milhões que toda semana vão para a jogatina, para a loteria, para essas coisas. Se todo esse dinheiro no nosso país estivesse sendo usado para pagar pessoas para realmente fazer uma coisa produtiva, esse país não estaria na condição econômica em que está. Está vendo? O amor do dinheiro é uma cilada. E arrebenta com todo mundo. E essas pessoas têm culpa. Os golpes. Você sabe que os golpes funcionam assim, né? Golpes chegam com essa promessa. Aqui, ó, faz um negócio assim e tal, que você vai conseguir isso. E muita gente cai no golpe, por quê? Quer ficar rico. Uma forma de ficar rico fácil. Cai no golpe. Se você tivesse uma vida de contentamento e não de ganância, você não cairia em golpe. Seguem falsos profetas. Pessoas seguem falsos profetas porque querem ficar ricos. Parece uma pessoa dizendo: aqui você vai ter a prosperidade, vai tudo mudar, sua vida financeira vai revolucionar. E a pessoa que quer isso se torna vítima de um falso profeta que prega um evangelho falso. As pessoas se corrompem, obviamente, fazem coisas criminosas, coisas injustas, furtam, roubam, vendem a sua alma por dinheiro. E algumas pessoas, por amor ao dinheiro, fogem da verdade. Você sabe que tem pessoas que falam até o seguinte: eu não quero saber de igreja não, vou ficar dando dízimo para ninguém não. Ok? Se você pudesse ter a verdade em troca de 90% do que você ganha, ficasse com 10%, valeria a pena. Mas as pessoas têm essa ideia, né? E a gente, quantas vezes nós vamos evangelizar alguém e as pessoas pensam: estão atrás do meu dinheiro. E nem é. Então as pessoas com essa coisa assim: meu dinheiro, meu dinheiro, meu dinheiro. Vai para o inferno, porque não procura a verdade, porque não está preocupado com isso. Então, ó, selado. As pessoas perdem um relacionamento com o Criador. Veja em Ezequiel, no capítulo 33, uma passagem muito interessante, onde Deus fala com o profeta. Pessoas vão chegar até ele para consultar a palavra do Senhor, mas Deus conhece os corações. Deus sabe que não existe sinceridade nenhuma em querer realmente pôr em prática a vontade de Deus. Ezequiel 33, verso 31, Deus fala com o profeta assim: eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, ou seja, não colocam em prática, não pratica. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Deus conhece o coração. Deus sabe quantas pessoas nessa noite de domingo saíram de casa e foram numa igreja, não porque querem servir a Deus, mas porque ambicionam lucro. Deus sabe quantas pessoas estão aí cantando assim: eu amo Jesus e eu amo a Deus. Estão pensando assim: se eu fizer uma casa, cara, assim, de muito amor, eu acho que eu vou convencer a Deus a me dar tudo que eu quero. Deus sabe, só ambiciona o lucro. E sabe, isso acontece com pessoas que, na verdade, se tornam até mesmo falsas para com Deus, acham que vão enganar a Deus, porque estão ambiciando lucro. Então a Bíblia nos mostra que essas coisas todas acontecem com pessoas que querem ficar ricas. Então isso deve ficar longe de nossa mente. Nosso pensamento não deve ser: eu queria ser muito rico, mas deveria ser: eu queria ser muito justo, eu queria ser muito fiel a Deus, eu queria ser muito santo, eu queria ser uma pessoa boa, uma pessoa como Deus me instrui a ser. Isso deve ser nossa ambição, isso deve ser nosso sonho. Nós devemos correr atrás disso. Vamos olhar em Mateus capítulo 6. Veja o que o Senhor Jesus Cristo falou nesse momento tão
profundo de suas palavras. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se você quer saber o que você ama, onde está o teu tesouro? Ali está o seu coração. As coisas que você valoriza financeiramente são indicação das coisas que você valoriza no seu coração. E o Senhor Jesus Cristo está nos falando uma realidade, que as pessoas que acumulam aqui no mundo tesouros para si, têm aqui o seu tesouro, mas as pessoas que fazem, na verdade, aquilo que podem para a causa de Cristo, a causa do Evangelho, para o bem de ajudar os próximos, o Senhor Jesus Cristo diz, em outra passagem, fazem para si bolsa que não corrói, amigos que são amigos para sempre, amigos que nos encontrarão no céu, amigos que nos receberão em glória. Isso é o que acontece de fato quando nós temos essa prioridade, juntar tesouros, não aqui na terra, mas naquele lugar para onde nós iremos. Veja também o verso 24 aqui em Mateus 6. Verso 24, o Senhor Jesus Cristo diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou seja, existe uma concorrência. Ou você ama supremamente a Deus, ou você ama outra coisa, e você despreza a Deus, porque você tem outro Deus com D minúsculo no lugar, e dinheiro é o Deus de muitas pessoas. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que disse: eu tenho um amigo que não acredita que existe Deus nenhum. E eu disse assim: como assim? Ele não acredita que existe dinheiro? Porque na verdade o dinheiro é o Deus de muita gente, não é? Sabe, se nós temos essa percepção, o que é o foco de minhas energias, o que é a ambição do meu coração, é fazer a vontade de Deus, é ser santo, é vencer o pecado, prosseguir no caminho certo, fazer o bem, servir a causa de Deus, servir a causa de Cristo, promover a verdade de Deus neste mundo e ajudar as pessoas a conhecerem a verdade de Deus. Se é isso, de fato, as outras coisas se colocarão em seus devidos lugares. Você terá, sim, o seu trabalho, o seu emprego, sua renda, de maneira que você poderá ser uma bênção nesse sentido, porque é um fim, aliás, é um meio a um fim, e não um fim em si mesmo. Veja em verso 33, o Senhor Jesus Cristo enfatiza e diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É isso que você tem feito? Você tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus, buscado em primeiro lugar a justiça de Deus? Ou de fato você tem deixado essas coisas se tornarem desvios de sua atenção, de seu afeto? Vamos voltar lá para 1 Timóteo capítulo 6. E aqui no verso 9, após ter dito que as pessoas que querem ficar ricas caem em tentação e cilada, ele diz o seguinte: e caem também em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. Muitas concupiscências, desejos, aquela coisa que a pessoa, eu quero, eu preciso ter isso, insensatas e perniciosas. Uma coisa que faz mal e é uma coisa tola, insensata e não sensata, tola e não sábia. As pessoas ficam por aí fazendo como que castelos na areia, né, que o mar vai desfazer. Sabe, o puritano Samuel Rutherford falou o seguinte: não construa seu ninho em nenhuma árvore aqui embaixo, pois o Senhor da floresta condenou todas elas à destruição. Se o seu ninho estiver numa dessas árvores, desse mundo, não vai perder. Isso é o que as pessoas fazem, uma vida insensata. Não viva de forma insensata, não viva de uma maneira que te levará a se arrepender mais tarde. Não faça assim com seus recursos, não seja assim com seu tempo, com seus esforços. Porque a maneira em que você se comporta em relação ao dinheiro, na verdade, fala muito sobre o seu coração.
se você tem essa visão, não é o que eu preciso, o que eu quero mesmo é que eu quero ser o mais rico que eu puder, ter o máximo que eu puder. Se é isso, então na verdade, você está mostrando que seu amor é o dinheiro e não o Senhor. Nós temos muitas oportunidades de fazer o bem neste mundo. Nós temos muitas oportunidades de fazer o bem para a causa do Senhor. Nós não devemos desperdiçar essas oportunidades. No livro de Atos é tão bonito ver a atitude das pessoas ali na igreja primitiva, como mostravam grande generosidade para com a causa do Senhor, a causa do Evangelho. E em Coríntios, eu gostaria que os irmãos olhassem em 2 Coríntios, capítulo 8, uma passagem onde o apóstolo Paulo fala tão bem da atitude dos cristãos da Macedônia, como eles quiseram atuar para ajudar as coisas do povo de Deus e a causa de Cristo. E aqui no momento de necessidade de seus irmãos, veja o que ele diz aqui em 2 Coríntios 8, verso 1. Também, irmãos, os fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova e tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Vamos então parar aqui e observar alguns detalhes. Primeiramente, veja só, Deus derramou graça especial sobre as igrejas da Macedônia. Que graça era essa? A graça de contribuir, de dar, de ajudar. E o apóstolo Paulo vai dizer aos coríntios: eu quero que vocês também venham a ser abundantes nessa graça. É uma graça de Deus. E olha o que ele diz então: em meio a muita prova de tribulação. Ou seja, eles estavam passando dificuldades, perseguição, tribulação. Não é que as coisas estavam assim, a vida deles estava uma tranquilidade perfeita. E sem nenhuma dificuldade e luta na vida, eles encontraram bastante facilidade em ajudar. Não, mesmo eles tendo lutas, veja só, manifestaram abundância de alegria, contentamento, e da profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Sabe, eles não eram ricos, eles na verdade tinham profunda pobreza, mas eles ainda mesmo assim tiveram generosidade. Sabe, generosidade não é uma questão de ser rico ou pobre, é uma questão da sua atitude do coração. Assim como amor ao dinheiro não é uma questão de ser rico ou pobre. Às vezes pessoas dizem, aquela pessoa é rica, deve amar muito dinheiro. Talvez não. Uma pessoa pode ser bem pobre e amar muito dinheiro. Então não é uma questão de que a condição da pessoa revela necessariamente o que ela ama. Mas veja, nesse caso, as pessoas com profunda pobreza tiveram essa graça de Deus de superar o descontentamento e ter alegria, e de encontrar recursos para serem generosos. Quiseram ser generosos e ajudar a outros. E o verso 3 então diz: porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Agora veja que perspectiva eles tiveram. Nós queremos ajudar os santos, nós queremos ajudar. Então eles chegaram não conforme a medida de suas posses, mas indo até além. De maneira que o apóstolo Paulo até mesmo quis dizer para eles: gente, calma, vamos maneirar essa coisa aí. E eles: não, nós insistimos, com muitos rogos, dizendo o seguinte: nós queremos a graça de participar disso. Nós queremos isso. Isso, irmãos, é a perspectiva da pessoa que está querendo acumular tesouros no céu. Isso é a perspectiva de uma pessoa que não ama o dinheiro, que não é uma pessoa que quer ficar rica, é uma pessoa que quer, na verdade, ser uma bênção. A pessoa que olha os seus recursos e pensa assim: como posso eu ser uma bênção? E não uma pessoa que olha: como eu posso ser abençoado? Não é isso. Então, essa era a perspectiva dessas pessoas. O apóstolo Paulo, então, elogia, mostra que isso, na verdade, é graça de Deus a pessoa ter essa atitude, essa perspectiva. Agora, quando eu vejo isso, essa atitude que nós encontramos nesses cristãos, eu vejo que é tão diferente do que é típico, até mesmo em igrejas em nossos dias. Muita
atitude carnal, muito mundanismo na igreja. Pessoas pecam com o dinheiro que Deus coloca em suas mãos, pecam porque não estão dispostas a fazer aquelas coisas que são prioridades de fato, mas estão apenas preocupadas em seus próprios interesses nessa vida. Sabe, toda a sociedade revela rapidamente quais são as coisas realmente importantes, porque as coisas realmente importantes, essas não faltam dinheiro. Em nosso país não falta dinheiro para o entretenimento. Isso tem. Pessoas que têm condições muito difíceis em casa e não tem algumas coisas que são quase que básicas. Tem dinheiro para o entretenimento. Vão nas danceterias, para isso tem dinheiro, custa dinheiro. E vão nos estádios, porque para o entretenimento vai ter dinheiro. É uma coisa assim, totalmente fora de prioridades bíblicas. Nossa sociedade tem bastante dinheiro para motéis, você encontra em todo lugar. Tem bastante dinheiro para pornografia, perfeitamente lucrativo. Até mesmo algumas coisas meio tolas. Eu fico vendo às vezes como que pessoas que controlam ou trabalham em certos setores começam a supervalorizar certas coisas. Do tipo assim, se você não faz isso, então você não está fazendo a coisa direito, porque todo mundo faz e tem que fazer. Deixa eu dar só um exemplo de uma coisa, eu não estou querendo ofender ninguém com isso, mas por favor, me tolerem. Cerimônias de formatura. Cerimônias de formatura consomem um dinheiro incrível no nosso país. Pessoas fazem baile, fazem aquela coisa toda e uma grande coisa. Então tem a comissão, pessoas juntam dinheiro durante o período todo. Se não tivesse cerimônia de formatura, faria realmente tanta diferença assim? Sabe, mas as pessoas têm dinheiro para isso. Sempre tem. Não estou dizendo que você não possa gastar com isso. Eu só estou dizendo que às vezes o que acontece é que a nossa sociedade cria, vamos dizer assim, nossa cultura cria um padrão que diz: não, agora, nessa altura da vida, você vai ter que gastar com isso. E você diz: sim senhor, vou fazer, pode deixar. E você nem questiona, será que realmente é importante? E aí as coisas vão ficando cada vez mais caras. Se você observar o quanto que custava formatura 30 anos atrás, e quanto custa formaturas hoje, custa muito mais. E subiu muito mais do que subiu proporcionalmente a renda das pessoas. E as pessoas que estão nessa indústria de promover isso, não, agora vai ter que ter isso e vai ter que ter aquilo, senão não fez direito. E todo mundo então consente. E nossos gastos vão sendo estipulados sem realmente termos critérios para isso. Nós temos que tomar cuidado para nós não sermos simplesmente manipulados a fazer coisas que nós nem queremos realmente fazer. Agora, não estou dizendo que é pecado celebrar formatura, tá? E eu não estou dizendo isso de forma nenhuma. Só estou dizendo que é um sintoma de como as coisas funcionam. Tudo vai sendo assim direcionado a você agora tem que fazer isso e tem que fazer aquilo. Verso 10, vamos voltar aqui a 1 Timóteo, vamos observar o que a passagem da Escritura nos diz. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, agora diz o seguinte: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Aqui o apóstolo Paulo então fala de forma bem clara: amor do dinheiro resulta em toda espécie de problema, de coisa errada. Toda espécie de males, todo tipo de mal. É a fonte disso, é um caminho que leva até isso. E vamos parar de pensar um pouco sobre isso. Você já parou e observou o que as pessoas estão dispostas a fazer por dinheiro? Pessoas fazem as coisas mais absurdas, mais loucas. Eu me lembro, quando eu era criança, ouvi notícias de que houve uma enchente na cidade de Tubarão, Santa Catarina. E um homem que tinha dinheiro guardado em casa, para ir atrás do seu dinheiro, enfrentou a correnteza e se afogou. Que loucura! Tem que pegar aquele dinheiro. A casa já estava
em condições e provavelmente ele nem poderia pegar mais o dinheiro mesmo, mas arriscou a vida, o amor do dinheiro. Pessoas perdem tudo. As pessoas aceitam suborno, distorcem a justiça, se aproveitam das pessoas, mentem, trapaceiam, fazem a extorsão, estelionato, roubam, fingem amizade, fingem amor, casam sem amor, praticam atos sexuais pecaminosos, pessoas matam por dinheiro. O livro de Jeremias nos fala: como a perdiz que choca ovos, que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no fim será insensato. Isso a Bíblia nos fala sobre a forma que as pessoas, por dinheiro, vendem seus princípios, se corrompem, não seguem aquilo que sabem ser verdade, ser correto. As pessoas estão dispostas a fazer qualquer coisa nesse ensejo, nesse propósito de conseguir para si dinheiro. De modo que não é possível realmente amar a Deus e amar o dinheiro. O amor do dinheiro concorre com o amor a Deus. Ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E isso impedirá que o dinheiro seja tão importante assim. Você não verá o dinheiro como aquilo que você quer, mas como aquilo que você agradece a Deus e você põe a serviço da maneira que Deus quiser. Assim como os coríntios, primeiro se entrega a Deus, reconhece, tudo é de Deus, eu sou o mordomo e eu vou servi-lo assim. Mas você ama o dinheiro? A Bíblia diz para não amar o dinheiro é perigoso. Você sabe que você ama o dinheiro quando você nunca tem o suficiente e você está descontente. Você sabe que você ama o dinheiro quando você se ressente de ajudar alguém ou de dar para a causa do Senhor. Você ama o dinheiro quando você peca para obter dinheiro, você viola princípios. Você ama o dinheiro quando você fica arrasado quando você o perde. Quando teve a crise da Bolsa de Valores dos Estados Unidos em 1929, muitas pessoas que eram ricas, que tinham perdido a sua fortuna, mas ainda teriam condições muito boas comparado com a maioria das pessoas, pularam no prédio. Não podiam lidar com o fato que perderam. Agostinho disse: nós não reconhecemos o quanto estamos apegados às coisas boas deste mundo, enquanto elas não nos são tiradas. Será que nós amamos o dinheiro e não sabemos disso? Como que nós agiríamos se nós perdêssemos nossos bens? Sabe, um caso muito interessante do John Wesley. John Wesley, certa vez, recebeu notícia que sua casa tinha queimado. Perdeu a casa. A casa foi fora. Ele recebeu a notícia e disse: bem, não era minha mesmo, era do Senhor. E tocou em frente com coisa com maior naturalidade, como se nem tivesse realmente tido impacto nele a notícia. Eu acho muito interessante, sabe, o pastor Tom Elliff, que foi pastor da igreja onde me reuni nos Estados Unidos durante algum tempo, perdeu a sua casa num tornado em Oklahoma. A casa foi embora, perdeu tudo, perdeu as fotos antigas da família, não tinha nem como recuperar, um negócio assim, foi embora. E conversei com ele depois desse incidente, e a atitude dele foi tão serena. Ele disse: não, foi, nossa casa foi embora, mas não tem problema, era de Deus. Isso, irmãos, é uma atitude de uma pessoa que não tem amor ao dinheiro. Uma pessoa que ama o dinheiro fica arrasada: minha vida acabou. Irmão, se sua vida é isso, então acabou. Mas se a sua vida é servir ao Senhor, é só um incidente. Servir ao Senhor eu ainda posso, nessas circunstâncias. Como escapar do amor ao dinheiro? Porque é importante escapar, não é? Algumas pessoas nessa cobiça se desviaram da fé, assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Não é isso que nós queremos. Não foi assim com Judas. Judas se desviou da fé, assim mesmo se atormentou com muitas dores. Por quê?
30 moedas de prata. E sabe que tem muita gente que traz Jesus por menos que isso. Nós podemos escapar se nós conscientemente reconhecermos que Deus é o dono de tudo e que Ele é bom e Ele tem um plano. O plano dele nunca está sendo desandado por ninguém. E se nós passamos por adversidade, é plano de Deus. Se nós passamos por bênção, é plano de Deus. Se Ele coloca recursos em nossas mãos, não é para que nós pensemos, isso aqui agora é propriamente meu. É para que nós pensemos, Deus me colocou para que eu administre, eu sou o mordomo, tudo é dele. Se nós pensamos dessa forma, nós escapamos do amor ao dinheiro. Se nós olhamos nossos recursos e pensamos assim, tá, usar dessa forma vai servir a Deus? Se nós pensamos em gratidão para com o Senhor pela sua bondade, e se nós pensamos em sermos generosos, se nós procuramos ser como a Bíblia nos instrui, prontos a dar, prontos a repartir, prontos a também socorrer aos necessitados, nós podemos fugir da cilada materialista que está, na verdade, tragando almas aos milhares, aos milhões em nossa geração. Mas vamos manter uma perspectiva de eternidade. Um dia nós vamos olhar para trás e pensar, foi assim que eu vivi, foi assim que eu me empenhei em relação ao dinheiro e assim que eu utilizei o dinheiro que Deus me deu. Vamos viver de tal forma que não seja com arrependimento olhar para trás. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando nossa mensagem dessa noite.